Bem sei o que Muito teu bem, deu no podes, suprimento com e a nenhum paz dos do teus Senhor, pensamentos pode ser impedido. estaremos mais uma vez deixando mais uma porção da palavra do Senhor dentro da série A Palavra é Tudo. Eu me refiro à palavra de Deus. Na verdade, aqui em Jó 42, verso 2, diz bem assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Aqui está esta expressão do patriarca, 42 capítulos de uma história maravilhosa, uma biografia resumida, gloriosa deste patriarca, deste homem que deixou esse compêndio, aí, esse volume de informações gloriosas que, sem dúvida, edifica a nossa vida espiritual. Hoje, deparamos com o que Jó deixou escrito e observamos quanto sofrimento que esse homem passou, mas que foi vitorioso. Ao olho nu, ao olho humano, muitos dizem que isso é impossível, mas a Bíblia é a palavra de Deus, a palavra é tudo, a palavra é a verdade expressa do Eterno, do Deus Altíssimo, do El Elyon. Então, quando Jó expressa bem sei eu que tudo podes, justamente isso que ele passou na sua trajetória, o que ele passou na sua peregrinação, na sua época, o homem que fez história, o homem que fez grandes obras na sua época, expressões que ele deixa, por exemplo, no capítulo 29, desfolhando a Bíblia nesse capítulo, encontramos aqui uma porção gloriosa dos feitos de Jó aos seus contemporâneos. Ele dizendo que foi aqui, nesse capítulo, alguém que fez obras caridosas, que ajudou pessoas ao seu redor, porque ele era uma pessoa generosa, uma pessoa de Deus, um homem que fazia por onde representar a pessoa do Eterno. Então, no capítulo 42, verso 2, onde ele se expressa dessa maneira, é justamente ele olhando para o seu passado, vendo um passado de glória e também um passado posteriormente, de muita luta, dificuldades, só que aí ele, então, em momento algum, ele blasfema contra Deus, em momento algum, ele reclama de Deus, não. Jó era um homem transformado, um homem abençoado, um homem que deixou uma história linda, deixou para nós, nos nossos dias, algo inspirador, algo que nos faz realmente ficar abismado com o tamanho desta fé. Este homem, tamanha obediência. A Bíblia não traz pormenores da sua angústia, pormenores da sua luta, da sua prova, como que ele passou, os dias que ele passou, mas a Bíblia nos diz que Jó, ele foi abençoado por Deus. Ele tinha um altar, ele tinha algo precioso, que é isso que temos que estar também observando, que o patriarca era um homem de oração, era um homem que orava ao Senhor, um homem que tinha prazer na oração. Então, ele estava sempre orando pelos filhos quando em vida, ele estava sempre orando pelas autoridades quando na sua época, no seu auge, no seu momento de autoridade, porque ele tornou-se uma autoridade onde ele estava. Ele era requisitado na praça, um homem bem quisto, porque ele fez obras tremendas e era muito respeitado. Mas, enfim, Deus permitiu ele passar por um vale grande, um vale difícil, muito difícil. Há quem diga que isso para um homem comum é impossível, mas ele não era um homem comum. Ele era um homem transformado pela palavra de Deus. Quando o homem é transformado pela palavra de Deus, ele deixa de ser um homem meramente comum. Ele é um homem espiritual. Quando ele então se espiritualiza, quando ele então sabe da oração, quando ele então olha para a palavra de Deus, quando ele pega a palavra do Senhor, se espelha nela, quando ele tem então essa experiência gloriosa com o seu Deus, essa comunhão com Deus, então ele deixa de ser um homem natural, obviamente, e passa a ser um homem espiritual, um homem que está acima, observando do alto a situação,
ter uma visão apurada dos fatos. Por quê? Porque tem um Deus que revela, tem um Deus que mostra, tem um Deus que guia os seus passos. Então é a palavra que estamos falando. Estamos então enfatizando a palavra de Deus. A palavra é gloriosa e aqui está a expressão pura, santa, a expressão deste grande servo de Deus que deixou este exemplo maravilhoso para cada um de nós. Então não se apavore, não se desespere, confie no Senhor, coloque a sua confiança inteiramente em Deus e diga como disse o patriarca, bem sei eu que tudo podes, que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Os pensamentos de Deus ao teu favor são positivos. Os pensamentos de Deus a favor da sua família são positivos. O Senhor ama a sua família, o Senhor ama a sua casa, o Senhor vai defender a sua casa e vai abençoar a sua casa por amor a você ou por amor aos seus, aqueles que têm orado, intercedido pelo lar. Amém? Não te esqueça, mais uma vez para enfatizar, Jó falou e diga também, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos, projetos podem ser impedidos.